pessoal, tudo bem com vocês? Vídeo de competência 2 da redação do Enem, para tu não ir para essa prova sem saber o que é que tem que ser feito. E se tu não viu o vídeo da competência número 1, eu vou deixar na descrição desse vídeo para tu não perder nada, tá? Porque não tem como ir para a prova do Enem sem saber como é que você vai ser avaliado na redação, porque, gente, ela vale 1000 pontos e 1000 pontos faz muita diferença na nota de vocês, tá? Então, vamos acompanhar aqui certinho como é que vai ser feita essa correção. Primeiro, vamos lá. A nota de redação do Enem, ela é avaliada em 5 competências. O foco da aula de hoje é a número 2, para tu saber exatamente tudo que você tem que entender para estudar de forma certa e tirar uma excelente nota nessa competência. Então, vamos começar. Primeiro, o que ela vai pedir? Na descrição dela tem assim: compreender a proposta de redação, ou seja, você tem que interpretar muito bem o tema de redação e acabar não se empolgando e falando de coisa que não tem nada a ver para o tema. Outro, aplicar conceito das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema. Aqui eu vou te mostrar quais são as opções de repertórios, ou seja, informações que o Enem permite que você coloque esse ano na sua redação. Outro, ele põe dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo, ou seja, você tem que fazer uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão bem organizados para você realmente completar todo esse passo a passo, toda essa estrutura, aquele linha por linha que tu tem que colocar dentro da tua redação. E para fechar, ela diz que tem que ser em prosa. E aí o aluno fica: meu Deus, o que é isso? O que é prosa? É aquele texto dividido em parágrafos, ou seja, tem aquele começo, meio da redação, finalzinho, tudo separado, tudo organizado, para o corretor entender o que você quis repassar em relação àquele tema que foi escolhido no dia da redação do Enem. Então, isso é a descrição que a competência número 2 traz para a gente analisar. Agora que você já entendeu esse passo a passo, vamos para o próximo. Professora, quanto é que vale a competência número 2? Vai de 0 até 200 pontos. Significa que você pode tirar 0, pode tirar 40, 80, 120, 160 e 200 pontos. É óbvio que você quer tirar 200. Eu queria na minha época, eu consegui 200 na minha época. Mas eu sei que você também vai precisar disso, é interessante, a nota sobe, todo mundo quer, todo mundo fica feliz. Então, vamos trabalhar aqui para realmente conseguir 200 pontos. Fora isso, ela vai ser avaliada em níveis, nível 0, nível 1, nível 2, nível 3, 4 e 5, para você conseguir saber qual nota que você ficou. Tá, professora, até aqui tá dando certo, tô entendendo, tá funcionando. Vamos continuar, porque eu tô anotando todo o meu caderno. Beleza. Próxima coisa. Atenções que você precisa ter. Primeiro, não esquece de retomar o tema da redação. Qual é a minha sugestão? Que você retome de cara na introdução. É a tua primeira chance de mostrar para o corretor que tu não vai tangenciar, ou seja, não vai se afastar, se empolgar, falar de coisa que não tem nada a ver e acabar esquecendo o foco do tema. Então, já apresenta a frase dele de cara no teu primeiro parágrafo, para evitar perder ponto por besteira, tá? Outra coisa, nunca esqueça da análise dos textos motivadores. Por quê? Tem gente que se empolga, lê o tema da redação, o fiscal entregou, ele vai lá ler, já quer ir para o rascunho, já quer para a definitiva e nem vê os textos motivadores. Chega em casa, ele descobre que ele zerou a redação porque simplesmente ele não conferiu os textos motivadores. Gente, o texto motivador, ele não tá lá para te salvar, assim, meu Deus, resolveu minha vida. Não, é só para você ter a certeza se interpretou do jeito certo. Então, não pula essa fase, porque lá tu vai ter a confirmação se realmente pegou ali a ideia do que o Enem queria em relação àquele tema, tá? Lê a frase completa, depois vai para os textos motivadores, tenha a consciência, tenha a calma e certeza de que é aquilo, aí sim você vai para o rascunho, certo? Outra coisa, estrutura, introdução, desenvolvimento e conclusão. As frases desses parágrafos, elas têm que estar tudo completa. A ideia que você transmite, a estrutura tem que estar fechada. Porque tem aluno que ele faz uns micro parágrafos, nem cumpre com toda a estrutura, e aí do nada vem uns parágrafos grandes, fica totalmente desproporcional. É como se ele fosse um embriãozinho, muito pequeno. Então, depois eu vou até fazer um link com isso para tu entender como é que a competência 2 vai avaliar isso. Tá? Então, atenções que são realmente fundamentais para você levar em consideração e anotar no seu caderno. Outras palavras que são muito importantes de vocês anotarem. Primeiro, tema de redação. Professora, eu estou começando agora, estou no primeiro ano do ensino médio, no 9º ano.
O que é um tema? É aquela frase completa que vem para vocês, do início ao fim, que o Enem vai apresentar. Aquilo é o tema. Beleza, professora, entendi. Depois disso, o que é tangência? Que eu tanto escuto meus professores falando, mas eu nunca entendi. Tangência é quando você se afasta, nem que seja um pouco, mas você se afasta do tema que o Enem botou. Se empolgou ali, se emocionou na hora e foi devagando, foi falando de coisas que não fazem aquele link perfeito. Então, isso é tangência e é penalizado também, viu? Próximo, o que é texto dissertativo argumentativo? Dissertar é você falar sobre algo. Argumentar é você defender a sua ideia. Ou seja, texto dissertativo argumentativo não é só jogar a informação, eu vou botar aqui um Paulo Freire, um Thomas Hobbes. Não é só fatos, informações. É você juntar esse conhecimento de mundo com o seu ponto de vista, com a argumentação, com aquela defesa. Isso faz a junção do dissertativo argumentativo. Próximo. Traços constantes de outros tipos textuais. Ou seja, o aluno chega lá e começa a meter no meio do texto uma narrativa. Quer fazer um poema, quer fazer outro tipo de texto que não o dissertativo argumentativo. E isso também vai ser penalizado na competência de número 2. Então, cuidado com isso. Outro, partes embrionárias. Ou seja, foi aquilo que eu comentei com vocês. O aluno não desenvolve a estrutura completa, vamos supor. No desenvolvimento dele, ele simplesmente só aponta o assunto do parágrafo e traz uma informação que mostra a existência do problema. Mas ele não argumenta, ele não se posiciona. Então, é um parágrafo reduzido, é um parágrafo que o Enem chama de embrionário. E se você cometer esse deslize, vai ser penalizado. Outra, repertórios. Professor, o que é isso? Repertórios são informações, é conhecimento de mundo, é o que você aprendeu que é útil para trazer para aquela redação que o Enem pediu, aquele tema. É só isso. Depois, professora, eu sei o que é repertório, mas eu escuto meu professor dizendo, quando eu escrevo uma redação, que não foi legitimado. E aí, por causa disso, eu perdi ponto. O que é repertório legitimado? É basicamente você comprovar com alguma área do conhecimento. É uma citação, um filósofo, um documentário, um dado estatístico. Aí você está conseguindo legitimar que aquilo realmente existe. Tá, se isso é legitimado, o que seria o pertinente? Não basta você trazer uma informação na redação. Ele tem que servir para o tema que o Enem botou. Ele tem que ser totalmente relacionável para aquele tema, porque tem aluno que sai lascando na redação tudo que ele imagina. Só que não faz sentido. Por que ele bota aquele filme se aquele filme nem toca nas questões que o tema pediu? Então, tenha cuidado com a pertinência da informação que você está escolhendo. E a próxima coisa é ser produtivo, ou seja, ser útil para te ajudar a argumentar e se posicionar na redação que você está escrevendo. Então, não esquece, porque esses pontos aqui vão elevar o nível da sua competência número 2 na redação do Enem. E aí, uma dica que eu trago para ti é contextualizar aquela informação em relação ao problema. Se tu sentir que não contextualizou, meu filho, volta nesse rascunho e arruma, porque senão tu vai perder ponto na competência 2. Então, muito alarme aqui para você não penalizar nisso. Próxima. Sobre os repertórios, tem algumas coisas que eu tenho que pontuar aqui contigo. O que tem lá no material para a gente estudar sobre o Enem? Repertório, a partir de muitos trechos de cópia dos textos motivadores, vai ser penalizado. Eu não gosto que vocês fiquem pegando as informações do texto motivador. Pode fazer isso? Pode, você não zera. Acontece que a tua nota não vai ser a mais incrível do mundo e tu não tá indo pro Enem para arriscar a tua nota, né? Então vamos além, utiliza o que você estudou, mas não faz cópias, Ctrl+C, Ctrl+V, do texto motivador na redação do Enem. Outra, se for repertório baseado nos textos motivadores, você também não zera, mas também tua nota não vai ser assim a coisa mais incrível do mundo, tá? Então, já tô te dando esse alerta aqui para você ter cuidado com essa parte. Outra coisa, comentei sobre o fato da pertinência, mas o que tem no material do Enem sobre isso? Ele põe aqui, você pode fazer associação por sinônimos, que significa a mesma coisa em relação àquele tema, ou você pode fazer por hiperônimos ou hipônimos. Professora, eu nunca ouvi na minha vida falar sobre esses dois termos. O que é isso? Vamos lá.
Os hiperônimos são palavras de sentido mais genérico, mais amplo, mas que contempla aquela questão que o tema da redação do Enem passou para vocês. Já os hipônimos são palavras bem específicas dentro daquele tema, então você tem essas opções, tá? Mas aí é como eu te falei, não esquece de já na introdução apresentar o tema, porque aí você vai realmente evitar perder pontos nessa competência 2. Outra coisa boa de você anotar aí no seu caderno é em relação ao uso produtivo. O que ele põe aqui? Ocorre o uso produtivo de repertório legitimado, ou seja, você baseou em alguma área do conhecimento, e pertinente ao tema quando o participante vincula essa informação à discussão que o tema do Enem solicitou lá para vocês. Ainda que de forma pontual, mas que você trouxe ali, então vai servir, vai ser uma boa estratégia na sua competência 2. Agora, escuta o que eu tenho para te falar, porque isso é realmente muito importante. Olha só, na redação do Enem, tu não vai ser obrigado a colocar 3 repertórios. Introdução, um no desenvolvimento e um na conclusão. Ou um na introdução, um no desenvolvimento 1, um no desenvolvimento 2. Eu não sou obrigada, você não é obrigado. Mas, contudo, entretanto, porém, todavia, o que acontece? Se você utilizar um repertório que seja legitimado, produtivo, pertinente, ele arrasou, ele foi show, foi muito bom, você vai tirar 200 pontos. Só que tu tem 3 chances, meu filho, 3 chances de tentar acertar um, porque nem sempre o corretor vai considerar aquele teu repertório muito bem explicado, justificado, contextualizado, útil. Então, a sua chance é tentar na introdução, no desenvolvimento 1 e tentar no desenvolvimento 2 para pelo menos um funcionar. Então, não arrisca. As redações que tiram nota 1000, elas têm esse costume de fazer isso, usar 3 repertórios. Então, eu estou deixando aqui para vocês a sugestão. Faça 3 para pelo menos um ficar perfeito. Se um tiver muito bom, você já vai tirar seus 200 pontos, certo? Então, não arrisque, faça os 3. Mas é com aquela consciência de que se um funcionou, ok. E aqui eu trouxe uma lista para vocês do que o Enem aceita como repertório, porque não adianta você pensar assim, eu vou ser obrigado a utilizar a lei, eu nem gosto de lei, eu não sei decorar a lei. Você não é obrigado, tu vai usar o que tu mais gostar, o que for mais fácil, mais tranquilo. Mas assim, eu amo ver filmes na redação, escrever filmes na minha redação, escrever sobre doramas na minha redação, eu fui por bote, porque o Enem aceita. Então, olha só com calma essa tabela em casa, para você não ficar com aquele sentimento de minha redação só vai prestar se eu citar um Thomas Hobbes, se eu botar um Durkheim, nada a ver. Tu pode escolher o que tu quiser, desde que ele seja útil, pertinente, legitimado. Então, olha só essas opções. Pode usar filósofos, poetas, livros, personagens, a revista Veja, a revista Globo, Folha de São Paulo. Minha gente tem opção aqui demais. Então, não fica nessa paranoia de só posso usar lei, só posso usar citação. Nada a ver. Agora, eu trouxe para vocês um quadro de como é que vai ser avaliado aqui a tua competência número 2. Então, olha só essa tabelinha aqui interessante. Sobre o teu repertório. Primeiro, apresenta muita cópia dos textos motivadores. Então, vamos testar essa tua nota da competência 2? Então, vamos supor que a Ana foi fazer a prova do Enem, né? Então, vamos olhar aqui. A Ana apresenta muita cópia dos textos motivadores? Não, muito não. Ok. Mas é baseado nos textos motivadores? Também não. Ela não se baseou, ela foi com o que ela aprendeu. Show, maravilhoso. Próximo passo, o que a gente vai perguntar? É legitimado, ou seja, ela fundamentou em alguma área do conhecimento? Sim, ela fez isso, perfeito. Próximo passo, foi pertinente? Realmente fez sentido para aquele argumento que ela estava trabalhando? Foi útil? Sim. Próxima pergunta, foi produtivo? Ajudou na argumentação? Ok, então... Aí sim, a Ana tira 200 pontos na competência número 5, mulher, competência 2. Competência número 2. Então, vamos continuar. E a matriz da competência, como é que ela fica destrinchada? Nível 1, nível 2, 3, 4 e 5. Vou te mostrar, por exemplo, o nível 5, que é o que vocês mais querem, mas aí em casa tu revisa, lê cada um desses com calma para tu entender ao certo o que é que tem que ser feito. Então, olha só o nível 5. Desenvolve o tema por meio de argumentação consistente a partir de um repertório sociocultural produtivo e apresenta excelente domínio do texto dissertativo argumentativo.
Ou seja, a tua argumentação vai ficar muito boa, com um repertório que foi útil, fez sentido para a tua argumentação, não fugiu do tema, estava linkado perfeitamente para ele, e mesmo assim você conseguiu organizar muito bem dentro da estrutura do texto, dentro do que precisa ter em uma introdução, em um desenvolvimento e em uma conclusão. Então aí sim é que vai ter sido perfeito a tua competência 2. Agora que tu já viu a importância dos repertórios, ou seja, das informações na redação, tem uma coisa que é muito chata e que você não pode fazer. Perder tempo caçando repertórios. Ano de Enem, você tem que conciliar as outras disciplinas. Então, se você ficar insistentemente perdendo 3, 4, 5, 2 horas só caçando repertório, como é que tu vai conseguir parar para revisar? Como é que tu vai conseguir parar para escrever tua redação? Vai tomar um dia inteiro com isso? Então, o que é que eu fiz para você? Existem eixos temáticos, que são os assuntos mais gerais. Por exemplo, educação, saúde, meio ambiente, tecnologia, tem cultura, algumas questões sociais. Existem opções que são mais amplas e tu pode estudar por elas, porque vai ser bem mais útil, mais agradável e vai agilizar o teu tempo de estudo para a prova do Enem. E aí, tu sabendo disso, para facilitar a tua vida, eu tenho um e-book de 55 repertórios. Na tua redação, tu só precisa de um que seja perfeito. Mas você já sabe, né? Vai treinar os 3. Só que aqui tu já tem 55 opções separadas por todos os eixos temáticos, todas as opções. Então, se você tiver interesse, tá aqui na descrição desse vídeo também, certo? E ainda deixei um cronograma de estudos em relação à competência número 2 para tu saber como é que você vai aprender repertórios. Primeiro passo, teoria. Vai nesse e-book, por exemplo, e caça lá. Hoje eu quero fazer uma redação que tem a ver com o eixo de educação. Caça lá o eixo educação e perfeito. Achou? Tá, eu vou usar esse repertório já e vou colocar aqui na minha redação. Vou escrever perfeitamente. Então, você vai precisar encontrar essa teoria que mais se aplique ao eixo, ao tema que você está querendo escrever naquele dia. Depois, pega esses repertórios e tenta explicar o que você está entendendo, porque quando você explica, você realmente confirma que entendeu. Então, vê aquela teoria, explica assim para as paredes do teu quarto mesmo, sem problema nenhum, e depois você vai treinando essa escrita. Toda semana faz redação, porque quanto mais você escreve, mais você fixa aquela técnica, aquele passo a passo que você vai levar para o dia da prova do Enem, sem inventar roda, sem nada mirabolante, nada difícil. Depois disso, revise essas redações que tu escreve, fica lendo e pensa, eu poderia ter melhorado esse repertório aqui, eu poderia ter relacionado ainda mais para a nossa vida, para o tema, para o argumento que eu utilizei e fazer essa contextualização. Então, dessa forma, você vai fazer uma redação impecável, sem nenhuma ponta solta e sabendo da importância que tem os repertórios na redação do Enem. Não dá para você ir para essa prova sem ter informações produtivas, pertinentes e legitimadas, porque senão você vai ser complicado na competência 2 e aí você corre o risco até de zerar esta competência e aí no máximo tu vai conseguir tirar 800 pontos. Beleza? Então, eu já te aguardo no nosso próximo vídeo, que vai ser competência número 3. E se tu quiser esse slide desse material, manda direct para mim lá no Instagram e pede, professora, eu queria aquele material que a senhora fez o vídeo de competência 2 do Enem, vou lá e te mando gratuitamente, tá? Para tu poder revisar em casa com mais facilidade. Então, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos, porque o canal é novo, mas eu tô sempre trazendo vídeos de redação para te ajudar na tua prova.